Bom dia. Nosso grupo ficou responsável pelo capítulo 3, intitulado Psicologia e Pobreza, um problema a ser enfrentado, que vai trazer uma análise das situações de pobreza através da psicologia. Para começar, é importante que a gente reconheça o conceito de pobreza. O termo pobreza ele é muito amplo e complexo e não pode ser tratado de forma homogênea, una e simplificada. O texto ele traz um recorte histórico para a gente entender o quanto esse termo é volátil. Por exemplo, na Idade Média, a pobreza era vista como uma dádiva divina, ou seja, como algo positivo por conta da influência da igreja. Já nas sociedades modernas, ela é vista como algo negativo e sinônimo de fracasso social. Ainda nesse recorte histórico, há um marco inicial em relação ao enfrentamento da pobreza, que é a criação da Lei dos Pobres na Inglaterra em 1601, que vai criar a primeira linha de pobreza focada exclusivamente na renda. E essa análise vai ser também utilizada pelo Banco Mundial e vai ser muito criticada exatamente por essa limitação na renda. Trazendo uma fala de Amartya Sen, que é o ganhador do Nobel de Economia, ele vai dizer que é importante reconhecer o caráter multidimensional da pobreza, que vai dizer, além da renda, também sobre liberdade. Então, essas críticas vão levar ao surgimento de outras análises que procuram abranger também outras áreas, como é o exemplo da análise da ONU, que relaciona a pobreza à falta de necessidades básicas. Na atualidade, tem-se o fenômeno da nova pobreza, que são pessoas que abaixaram de nível socioeconômico, e além da questão de renda, esse conceito de pobreza também entende que são pessoas privadas de poder político. No artigo Pobreza, um glossário internacional, são falados 12 sentidos de pobreza, divididos em quatro grandes áreas. Pobreza como conceito material, pobreza como situação econômica, pobreza como condição social e pobreza como juízo moral. Analisando essa pequena introdução, o texto traz alguns dados da Oxfam de 2017, afirmando que apenas 8 homens possuem a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas. Já com dados da Oxfam do ano passado, mais atuais, já na pandemia, fala-se que houve o surgimento de 8 novos bilionários até a data da pesquisa, o que nos mostra que o conceito de pobreza e esse debate sobre pobreza ainda é muito atual e necessário. Bom, agora eu vou falar um pouco de uns dados da Oxfam e do IBGE a respeito da desigualdade social e depois complementar a relação da psicologia com a pobreza, segundo alguns autores. Em 2017, segundo a Oxfam, o Brasil era o 14º país mais desigual do mundo a respeito da distribuição de renda. Já em 2020, segundo o IBGE, o Brasil estaria em nona posição em relação à desigualdade social, ou seja, ultrapassou outros 5 países. Com isso, a gente percebe que a concentração de renda no mundo não diminuiu. Tanto que, ainda sobre a pesquisa da Oxfam de 2017 no Brasil, só 1% da população tem 48% da riqueza nacional, além de ser a nona economia mundial, mesmo sem resolver problemas referentes à renda, à mobilidade, moradia digna, além de além dos programas sociais e de renda da própria luta contra a pobreza, nada parece mudar. Pode passar. Daí, alguns autores como Elívia Cidade, Verônica Ximenes, Moura Júnior, Jaci Curado, Maria Dantas, Isabel Oliveira, Oswaldo Yamamoto e Spink questionam do porquê a pobreza não ser uma grande questão da psicologia, como é feito em seus estudos e pesquisas, do motivo da exclusão da maioria pertencente a essa grande parcela da sociedade, da própria rotina do profissional enquanto psicólogo. Maria Dantas, Isabel Oliveira e Oswaldo Yamamoto revelam que a principal característica da pobreza que aparece nas produções científicas da psicologia é a questão da falta de dinheiro para comer. Já segundo Stefania e Tarazona, que também são abordadas no texto, em seus estudos na América Latina, a questão da pobreza está limitada, sobretudo na adaptação que se refere às dificuldades de aprendizagem das crianças pobres com déficit de atenção ou transtornos mentais. É, os autores Spink e Harper criticam o fato da pessoa em condições de pobreza ser culpabilizada por isso, de ser vista apenas como fraca ou até mesmo incompetente. Agora, para Moura Júnior, Elívia Cidade, Verônica Ximenes e Jorge Sarriera, a inclusão de medidas psicossociais podem ajudar a entender melhor essa questão da pobreza de modo crítico, a partir de seus pontos subjetivos e de estratégias que ajudem a diminuir a pobreza e até mesmo o sofrimento psíquico
causado por ela. E, de novo, segundo Maria Dantas, Isabel Oliveira e Oswaldo Yamamoto, essas concepções rasas sobre a pobreza podem ser as responsáveis por limitar a intervenção do psicólogo. E a partir disso, Oswaldo Yamamoto, com a tentativa de lidar com a suposta pobreza da psicologia, dá a sugestão para os psicólogos de expandir os limites da dimensão política no meio profissional, tanto nos setores progressistas da sociedade quanto na área acadêmica. E agora, para Spink, muitas pessoas ainda pensam que a pobreza se trata apenas do dinheiro, que a falta dele te coloca na própria condição de ser pobre. Já para outras pessoas, a pobreza está restrita só ao desemprego, ignorando a formação da desigualdade e a sua exclusão. Para esse autor, é necessário buscar uma perspectiva mais interativa que relacione a pobreza a um produto de políticas atreladas à cidadania, à democratização da sociedade e da garantia de serviços necessários para uma vida menos desigual. Bom dia, pessoal. Bom, o texto também explana, no entendimento da psicologia e pobreza, o construcionismo social, que ele, nessa perspectiva, vai adentrar uma localização teórica, metodológica e epistemológica, destrinchando através de análise, de estudos, discursos, com intenso senso crítico, vai procurar questionar e indagar os quadros sociais, e nessa perspectiva, o cenário da pobreza, ditas como fixas e absolutas. Então, essas abordagens construcionistas, elas vão distanciar essas narrativas referidas como naturais. Sendo assim, elas vão tecer as discussões na compreensão da pobreza como uma construção social, isto é, ela ligada à atividade, à realidade social, procurando dar conta das construções que os indivíduos elaboram coletivamente na produção de imaginário acerca das noções da pobreza. Por isso, o posicionamento constitucionista vai criticar veemente o ato da naturalização da pobreza, da pessoa em situação de pobreza, ressaltada como algo natural, porque acaba transformando de uma questão entrelaçada e múltipla, com várias mudanças, com processos históricos e culturais que vão se diferenciar no tecido social em algo que sempre esteve situado ali, que sempre existiu no mundo de maneira fixa. Continuando dessa maneira, o texto explana, dentro do construcionismo, um posicionamento válido, é um posicionamento que exige uma desconstrução das noções profundamente sólidas em sua produção, além de ressaltar as relações com o discurso, as práticas discursivas, as bases epistemológicas, como eu já falei, o papel fundamental da linguagem na orientação das análises construcionistas, das percepções na construção e criação de realidade a partir da linguagem, isto é, todos esses elementos vão refletir na ótica propriamente dita do construcionismo social. Pode passar. Dando continuidade ao que a Helena falou, segundo o texto, buscar entender a pobreza em termos construcionistas não seria afirmar que ela não existe ou que é do domínio exclusivamente linguístico, mas é reconhecer que discursos constroem práticas que são situadas historicamente por meio de repertórios linguísticos, nos possibilitando assim presentificar o passado e analisar o processo de produção de sentidos e as práticas discursivas. Bom, uma abordagem construcionista ela deve ser formada por diálogos teóricos e epistemológicos entre as diferentes abordagens que possuem conexão em alguns pontos, como construção histórica das realidades, a importância da linguagem nessa construção e também levar em consideração as redes constitutivas das múltiplas realidades da pobreza. Através dos estudos de repertórios linguísticos, foi possível construir uma noção de pobreza como polissêmica, ambígua, relativa e coletiva. O texto também vai citar Foucault, nessa parte que diz que a compreensão da pobreza como localizada histórica, cultural e materialmente nos leva ao pressuposto de que a pobreza é governada e surge ao longo de referências marcantes da historiografia como estratégia de governamentabilidade. Esses posicionamentos, eles permitem entender a pobreza como múltipla, e essa visão de multiplicidade, ela sugere que a realidade é manipulada através de diversos instrumentos no decorrer de uma série de práticas. E a pobreza, sendo múltipla, ela, no lugar de ter aspectos de uma só realidade, que se tem são diferentes versões dos objetos que ajudam a performar as múltiplas realidades.
E afirmar que a pobreza é produzida é dizer que a pobreza não é um objeto finalizado, pronto, e sim que há movimentos e associações em que estão envolvidos cadastros, leis, documentos, psicólogos, assistentes sociais que fazem com que a pobreza e o pobre existam. O texto também vai citar Cordeiro, em que ele diz que, para entender como se dá esse processo, tem que percorrer vários caminhos, como conhecer os documentos públicos com relação às políticas de combate e enfrentamento da pobreza. E aí ele vai citar uma pesquisa de multiplicidade de pobreza nas relações heterogêneas de políticas públicas contemporâneas, que foi feita por observações, leituras, entrevistas de documentos públicos de ações do Bolsa Família, e a partir dessa pesquisa foram produzidas 3 versões de pobreza: a calculada, a cadastrada e a controlada. E essas 3 versões, elas tratam de uma multiplicidade de pobrezas com essas versões coexistindo entre si. Pode passar. O tópico 3, o que aprendemos com estudos e pesquisas sobre psicologia e pobreza, vai trazer alguns questionamentos que os psicólogos sociais podem fazer, assim mesmo como: será que somente a inserção dos psicólogos nos espaços onde se encontra o maior contingente de população em situação de pobreza é suficiente para responder ao apelo de que devemos estar mais preocupados e comprometidos com os problemas sociais? Ou basta entrar numa comunidade, em um CRAS, numa unidade básica de saúde, em uma escola de periferia para afirmar que o que está sendo feito é uma psicologia de enfrentamento à pobreza? Agora, em relação a essa psicologia de enfrentamento à pobreza, basicamente existem como se fossem caminhos, passos para que se desenvolva de fato uma psicologia que enfrente a pobreza. Então, essa questão do pobre versus pobreza, em primeiro lugar, é necessário o uso e o entendimento do termo pobreza ao invés do termo pobre, levando em conta que na instituição de políticas públicas sociais é de grande importância essa utilização devido à noção de pobreza ser de caráter coletivo, enquanto a noção de pobre ser uma coisa que individualiza. Então é como se a responsabilidade caísse toda e unicamente de forma unilateral sobre apenas o indivíduo, não considerando um coletivo, não considerando uma conjuntura. E em relação a esses vários sentidos da pobreza, é importante, com base em documentos, relatórios, levantamentos, entender que a pobreza ela tem várias faces. Como já foi citado, é não achar que a pobreza é algo homogêneo, Na verdade, a pobreza é algo complexo e não está restrito, o seu entendimento, no caso, não está restrito a um único campo do conhecimento. Para entender a pobreza, a gente utiliza vários saberes para conseguir ter um bom posicionamento em relação a ela. Ademais, é necessário o uso do senso crítico. Esse uso do senso crítico é muito importante quando a gente pensa nesses documentos, relatórios, levantamentos, os índices, indicadores e rankings acerca da pobreza, no sentido de que é importante que a gente compreenda que não são verdades absolutas, não são verdades inquestionáveis. Na verdade, são questionáveis sim, porque a gente tem que se questionar se há benefícios em relação à manipulação desses dados, em relação ao governo, da parte do governo, na verdade, se há algum ganho político com a manipulação desses dados e quais são os critérios em que se é pensado essa questão da pobreza, o que é que define uma pessoa estar em situação de pobreza ou não. Então, quais são esses critérios de exclusão, cancelamento de benefícios e direitos sociais. Ademais, tem essa questão do entendimento da questão social, que é muito importante em relação ao posicionamento e atuação dos profissionais da psicologia, dos psicólogos, porque é importante que eles conheçam essas questões, no caso, a questão social e os desdobramentos da questão social, que no caso é a vulnerabilidade, a precarização, a desigualdade. É importante que tenha-se esse conhecimento acerca desses conceitos para enfrentar essa questão da individualização e naturalização que acontece em relação à pobreza. Tudo isso, essa psicologia de enfrentamento à pobreza, esses passos, esses caminhos, é literalmente para quebrar esse imaginário que se tem, essas noções tradicionais acerca da pobreza, levando em conta que a pobreza não é um conceito, não é uma realidade una, imutável, permanente, é algo que, como já foi dito, está em constante movimento, tanto o conceito quanto a realidade, e é importante ter esse conhecimento para que haja o enfrentamento dessa pobreza nas suas mais diversas faces.
É isso, gente. Obrigado pela atenção.